Boa tarde, meio-dia no continente e na Madeira, 11 horas da manhã nos Açores. Os títulos da informação. O governador do Banco de Portugal diz que é à altura do país discutir o futuro da segurança social. Já José Luís Carneiro avisa que se o governo avançar para a reforma do sistema de pensões, o PS vai colocar-se de fora das negociações do próximo orçamento do Estado. Estão proibidos os banhos na Praia da Nazaré, na sequência de elevados valores macrobiológicos detectados nas análises realizadas na passada terça-feira à qualidade da água. Enquanto aguarda pela contra-análise que foi realizada, a Câmara da Nazaré pede a residentes e visitantes que respeitem a interdição. O coordenador-geral da Médicos Sem Fronteiras para a Palestina, que vamos ouvir nesta edição ao meio-dia, garante que a população de Gaza continua a enfrentar graves privações e acusa os colonos israelitas de estarem a aumentar a violência na Cisjordânia. As notícias com João Vasco. O secretário-geral do PS não está satisfeito com as garantias deixadas ontem pelo Ministro da Presidência de que o Governo não irá fazer alterações ao atual modelo de contribuições para a Segurança Social e pede ao Primeiro-Ministro para vir a público assegurar que o Executivo não pretende privatizar o sistema. Se isso não acontecer, Ana Gonçalves, José Luís Carneiro promete colocar-se de fora das negociações do Orçamento para 2027. José Luís Carneiro deixa o aviso ao Governo caso avance uma reforma da Segurança Social que põe em causa o pagamento das pensões. Caso o Governo entenda avançar com uma transformação da Segurança Social que coloca em causa a sua segurança, a segurança das pensões a pagamento e a segurança das pensões futuras, essa é mesmo uma das linhas vermelhas que o PS coloca em relação ao Orçamento do Estado. O líder do PS não ficou convencido com as palavras do Ministro Adjunto e da Presidência de que o Governo não vai avançar com a reforma da Segurança Social. José Luís Carneiro quer essas garantias do Primeiro-Ministro. É muito importante que o Primeiro-Ministro dê essas garantias públicas, porque enquanto o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro veio dizer que não está em causa uma reforma das pensões, veio dizer que não estava em causa uma reforma estrutural. Mas a Ministra do Trabalho veio dizer que pode haver alterações que não sendo estruturais que poderão avançar com elas. É muito importante que o Primeiro-Ministro dê a sua palavra de honra ao país de que não mexe nas pensões durante esta legislatura. Declarações do líder do PS à margem da rota iniciada hoje em Valença pelo interior e cooperação transfronteiriça. A linha vermelha colocada pelo secretário-geral do PS para vir a aprovar o próximo orçamento do Estado. Sobre este tema da eventual privatização da Segurança Social, falou hoje também o governador do Banco de Portugal. Sem se alongar sobre o que defende, Álvaro Santos Pereira afirmou que o país tem de deixar as ideologias para trás e seguir os bons exemplos de países do norte da Europa. É importante, de uma vez por todas, deixarmos de ideologias e vermos o que é que os outros países estão a fazer. Os vários partidos alemães, neste momento, estão a debater uma reforma de sistema de segurança social para permitirem exatamente esta complementaridade a nível de pensões. O próprio Banco de Portugal, a ASF e o CMVM tem um paper preparado, portanto um relatório preparado que tencionamos apresentar em setembro ou outubro sobre como aumentar a poupança de longo prazo. Nós temos tido uma baixa muito grande do investimento público nos últimos anos, está a aumentar um bocadinho, mas está muito abaixo do que costumava ser. Se nós queremos aumentar esse investimento público e privado, nós precisamos de poupar mais. Declarações de Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, há pouco à margem de uma iniciativa em Bragança. A Praia da Nazaré foi interditada a banhos como medida preventiva na sequência de elevados valores macrobiológicos detectados nas análises realizadas na passada terça-feira à qualidade da água. A informação foi adiantada esta manhã pela Câmara Municipal da cidade, que refere que não foram identificados até ao momento sinais visíveis de poluição no mar. No entanto, a autarquia decidiu por precaução proibir os banhos na Praia da Nazaré até que os resultados da contra-análise sejam conhecidos e devidamente avaliados. No texto, a autarquia do Distrito de Leiria apela a todos os residentes e visitantes que respeitem a interdição e a sinalização existente. No verão do ano passado, a Praia da Nazaré esteve por 3 vezes interditada a banhos na sequência de descargas poluentes para o mar.
O autarca de Carraseda de Anciães, no distrito de Bragança, está preocupado com os efeitos dos incêndios que lavraram neste concelho, efeitos, por exemplo, nas vinhas, mas também no turismo. Houve 2 incêndios principais que passaram por Carraseda de Anciães. O último deles ainda está em trabalhos de rescaldo, entrou em fase de resolução apenas ontem. Com os prejuízos ainda a serem calculados, o autarca João Gonçalves pede ao Executivo para estar atento a eventuais compensações a atribuir a este município. Gonçalo Costa Martins. Enquanto os prejuízos não estão contados, a Câmara de Carraseda de Anciães pondera avançar com uma ajuda de emergência para produtores do concelho. Mas depois, o autarca João Gonçalves espera que o Governo avance como já fez no passado. Nestas ocasiões tem havido sempre um olhar de apoio para estas ocorrências. Também em 2022 houve, eu espero bem que desta vez também que haja essa sensibilidade, creio mesmo que já há abertura para isso. As preocupações com os hectares queimados refletem-se no turismo. Há uma série de trilhos para que as pessoas possam fazer percursos pedestres ou possam fazer outro tipo de desportos ligados à natureza. É natural que muitas dessas infraestruturas tenham ardido, estejam afetadas. As freguesias de Vilarim da Castanheira e Seixo de Anciães foram as mais afetadas, diz o autarca João Gonçalves, num concelho que viu também o fogo bater à porta das vinhas. Ele entrou mesmo no Alto Vinheteiro, ele entrou mesmo e, portanto, arderam com certeza, algumas vinhas, são fonte de rendimento, obviamente, e que têm a relevância que têm, não só para a produção local, para que estes produtores possam sobreviver nas suas atividades profissionais. 2 incêndios que passaram por Carraseda este mês, o último recente começou no concelho vizinho de Torre de Moncorvo. A estimativa da área ardida, ainda provisória, ultrapassa os 3.000 hectares. Os prejuízos em Carraseda de Anciães. Em Aroca, a Câmara Municipal aponta para cerca de 1.300 hectares ardidos, na maioria mato e 30% de eucalipto. A autarquia também destaca os prejuízos para apicultores, que viram várias colmeias arderem. A única satisfação de José Carlos Pinto, coordenador municipal da Proteção Civil de Aroca, é o facto de não ter havido casas ardidas no incêndio deste ano. Não existem danos com estruturas, habitações, anexos, corrais de animais, ou o que quer que seja. Nesse aspecto tudo perfeitamente dominado antes de afetar estes danos. Temos algumas colmeias, sim, no meio da floresta, ou seja, também acaba por ser sempre um prejuízo para as pessoas. Temos muita gente que é apicultores, não é? Que tem ali o seu desenvolvimento. E depois tem o dano naquilo que é o povoamento florestal. E é essencialmente que espécie? Eucalipto? Sim, este incêndio tem 70% da área afetada é a zona de matos e depois os outros 30% apanham ali uma zona de eucalipto em cima de tudo. Os prejuízos causados por este incêndio em Aroca. Olhamos agora para o incêndio num prédio na Suíça, um incêndio que se deu num restaurante e também nos apartamentos deste prédio em Tossis, na Suíça. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português acaba de divulgar uma nota sobre este incêndio. Diz que ainda não foi possível confirmar a identidade das vítimas, mas que há um cidadão português gravemente ferido neste acidente e outro nacional confirmado entre os feridos ligeiros. É uma informação que acaba de ser adiantada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota que é enviada às redações. O incêndio terá começado no segundo andar do restaurante com apartamentos. Como a escadaria ruiu, foi necessário abrir o telhado com a ajuda de uma grua, explicou esta manhã a polícia. Uma centena de bombeiros foi mobilizada para extinguir o fogo. Ainda decorriam esta manhã as operações de rescaldo. O edifício ficou totalmente destruído. Este restaurante era de um cidadão nacional. Esta nota refere então que há pelo menos um cidadão português gravemente ferido neste acidente e outro nacional confirmado entre os feridos ligeiros. O coordenador-geral da Médicos Sem Fronteiras para a Palestina avisa: a violência dos colonos israelitas sobre os palestinianos na Cisjordânia tem vindo a aumentar e a população da faixa de Gaza continua a enfrentar graves privações. Ideias deixadas hoje à Antena 1 por Joan Tubau, desde Amman, na Jordânia, uma vez que a Médicos Sem Fronteiras continua sem poder entrar no território de Gaza. Cláudia Martins.
É a partir da capital da Jordânia que Joanne Tubau trabalha, desde que a Médicos Sem Fronteiras foi proibida de entrar em Gaza pelo Estado de Israel. A falta de documentação é um problema para as organizações médicas e humanitárias, mas isso é nada, sublinha o coordenador-geral da Organização para a Palestina, quando comparado com as necessidades que as pessoas passam em Gaza. Para acesso na água, os alimentos, os hospitais, todos eles foram de uma forma ou outra atingidos pelos bombardeios do exército israelense. Todos os hospitais têm dificuldade para ter acesso ao remédio, medicamento. Todos os hospitais hoje funcionam com motor de luz para gerar energia, eletricidade, porque não tem rede na faixa de Gaza em lugar nenhum, rede elétrica. Na Cisjordânia, a situação é diferente, mas tem piorado. As populações estão constantemente submetidas à violência. Não possam se deslocar, não possam ir para o médico, não possam viver uma vida normal, sempre com medo tanto do exército quanto dos colonos. O temor é a normalização do conflito e que este cenário caminhe para mais violência e privação das pessoas. Joanne Tubau espera mais da comunidade internacional. Hoje em dia a União Europeia ainda é o maior parceiro comercial com Israel. Pelo menos o bloqueio tem que finalizar, a violência tem que parar, mas o bloqueio tem que finalizar. Os produtos necessários para que o povo tenha acesso à água, acesso a remédios, para que as crianças possam voltar para a escola, isso tem que acontecer já. Isso é uma coisa que a União Europeia, por exemplo, poderia fazer muito mais do que está fazendo. Em outubro há eleições em Israel e apesar de o coordenador-geral da Médicos Sem Fronteiras para a Palestina reconhecer que há muitos israelitas desiludidos com a liderança do país, há pouca crença numa mudança de rumo sobre esta realidade. Ontem Portugal juntou-se a outros 6 países europeus e ao Canadá no apelo para que Israel pare de imediato a expansão dos colonatos na Cisjordânia. A Seleção Nacional Feminina de Voleibol começa a competir esta tarde no Campeonato da Europa da modalidade que decorre no Azerbaijão. A equipa nacional estreia-se precisamente frente à equipa da casa às 4 da tarde de hoje, como nos conta a partir de Baku o enviado da Antena 1, Bruno Malveira Marques. A seleção portuguesa de voleibol feminino estreia-se hoje no Campeonato da Europa da modalidade. Baku, a capital do Azerbaijão, é um dos 4 palcos da fase final da competição. Portugal participa pela segunda vez na história num Campeonato da Europa, uma seleção renovada que tem como objetivo, além do desenvolvimento contínuo, fazer melhor do que em 2019, ano da estreia, quando não conseguiu conquistar qualquer vitória. O primeiro desafio é desde logo de elevado grau de dificuldade. Portugal defronta o Azerbaijão, a seleção anfitriã que vai contar com o apoio massivo dos seus adeptos. A partida está agendada para as 4 da tarde, hora portuguesa, um primeiro teste de exigência máxima para uma equipa que quer mostrar em Baku que está preparada para escrever um novo capítulo na sua história. Para lá do Azerbaijão, Portugal irá medir forças diante da Bélgica, Países Baixos, Espanha e Roménia. Uma competição que vai ser acompanhada pelo enviado da Antena 1, Bruno Malveira Marques. Foram as notícias com edição de João Vasco num simultâneo com a RTP Antena 1 Madeira, Açores e RTP Mundo. A informação também em noticias.rtp.pt.